Fala samurai, beleza? Cadu aqui novamente e continuando as nossas aulas aqui sobre lista. Nesta aula estaremos aprendendo a como criar as listas aí com descrições, né? Conforme eu tinha falado na última aula. Então eu vou estar abrindo aqui meu editor, já estou com o meu arquivo já criado e também já tenho ele aberto aqui no meu navegador, como vocês podem ver. Ele está em branco porque a gente não escreveu nada, né? Então vamos estar criando aqui a estrutura básica do HTML. Eu sei que você já deve estar cansado de ver isso, né? Sempre ter que criar isso aqui. Eu penso fazendo para vocês poderem ir se familiarizando também, beleza? Mas caso você já queira tá deixando aí um arquivo como um atalho rápido, né? Vocês podem estar criando também sem problema, beleza? Então vou colocar aqui lista com descrição. Descrições, na verdade. Então vou estar colocando aqui nosso body. Beleza. E como que seria essas listas com descrições? Ou seja, algumas vezes é necessário a gente poder criar uma lista, né, contendo algumas informações sobre os itens que fazem parte dentro dela, beleza? Então, como que seria isso? Vamos estar vendo na prática para vocês poderem entender melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu primeiro item. Colocar aqui tênis, colocar sapato, beleza. Vamos ter aqui o nosso videogame. Vamos estar colocando aqui o outro TV, beleza? Então nós temos uma lista aqui, no caso como vocês devem já imaginar, né? Eu coloquei com ordenação, foi automático fazer isso, beleza? E aí o que acontece? Nós temos aqui sapato, videogame e TV. Porém, às vezes, quando a gente está criando uma lista, às vezes é necessário a gente estar colocando alguma descrição referente a um item da minha lista. Como, por exemplo, fosse sapato aqui. Então, colocaremos aqui sapato. E aqui, vamos supor, sapato é feito de couro. É feito de couro. É macio. E está em promoção. Beleza? Então, ou seja, isso aqui é uma descrição justamente do meu item sapato, beleza? Como se fosse o caso de videogame aqui, ó. Produto com 70% de desconto. Beleza? Então aqui também coloquei a minha descrição do meu videogame. Então você pode ver que para cada item dessa lista aqui que a gente está imaginando, eu poderia estar colocando uma descrição, beleza? Então é justamente isso que estaremos fazendo aqui agora. Porém, como eu falei, o HTML já tem tags prontas para poder fazer isso, beleza? Como a gente viu nas últimas aulas, que foi a tag de OL para poder criar uma lista ordenada e UL para criar uma lista não ordenada, beleza? Então vou estar apagando esse exemplo aqui. E vamos estar utilizando as tags HTML de fato. E para a gente poder criar essa lista aí de descrição, já existe uma tag no HTML que é a tag DL, beleza? Ou seja, é uma lista de descrição, por isso que tem um D aqui, beleza? Então você pode ver que é bem fácil, né, criar a lista, porque o nome da tag em si ele já te dá uma noção do que significa, né? Então isso é muito bom. Então, como você pode ver, é uma tag DL. E como eu falei também nas últimas aulas, se a gente apenas criar a tag, né, DL e não colocar nada dentro dela, vai acontecer que não vai aparecer exatamente nada. Por quê? Porque uma lista precisa ter itens, né? Precisa ter informação dentro dela. Então, aqui eu vou estar criando aqui nosso primeiro item. Para poder criar nosso primeiro item, no nosso caso aqui, dessa lista específica, a gente não utiliza o li, beleza? Não utiliza. Mas você fala, por que, Eduardo? Não utilizo o li. Se a gente colocar o li, vamos fazer um teste aqui. Colocar item 1. Vamos ver como é que vai ser exibido aqui. Ó, beleza. Colocou aqui o item 1. Colocou o ponto, que é uma lista não ordenada. Beleza? Por que ele colocou o ponto? Porque, de fato, esse DL aqui, ele, teoricamente, por trás dos panos, ele é uma lista não ordenada. Por isso que, no caso que colocou o li, ele exibiu aqui o ponto. Beleza? Mas, nesse caso, essa lista aqui de descrições... Aqui dentro no corpo dessa lista existe também tags já padrão para poder criar esse tipo de lista, beleza? E qual que seria essa tag aí para poder colocar o primeiro item?
seria simplesmente a tag TD. É DT, na verdade, né? D de dado e T de tatu. Dessa maneira. Então, beleza. Criamos aqui nosso primeiro item. Vamos ver como é que ficou aqui na nossa página. Então, olha, como vocês podem ver, ó, ele sumiu o ponto. Beleza? E aí, quando deixou somente o nome item 1. Então, se a gente for voltar lá e a gente for também criar o item 2, vou estar criando mais um aqui, item 3. Beleza, ele criou aqui. Vou estar só colocando um título, só para a gente poder entender, né? Não ficar nada vazio. Então, lista com descrição dos produtos. Só para a gente poder imaginar e fazer um negócio bonitinho. Então, aqui, lista com descrição de produtos. E aqui vamos ter aqui nossos produtos. Então, vou colocar aqui, tirar item, colocar sapato, que já estava, né? Vamos estar colocando Xbox One. E aqui eu coloco aqui TV. Então vai ficar dessa maneira. Então aqui nós temos a nossa lista aqui de produtos. Só que por acaso a gente precisa colocar agora alguma descrição, né? A gente quer colocar uma descrição, por exemplo, o nosso sapato que a gente tinha colocado anteriormente, beleza? Então aqui tem a lista e queremos colocar agora uma descrição referente ao item sapato. Como que a gente faz isso? Voltando aqui na nossa lista, para a gente poder colocar uma descrição de um item, utilizando esse tipo de lista aqui, ó, lista de descrição, já existe também uma outra tag que a gente pode estar utilizando para poder colocar aqui uma descrição para um item que compõe essa lista. Então, aqui embaixo do sapato, para a gente poder colocar uma descrição para ele, a gente coloca a tag DD, dessa maneira, que é uma tag de descrição. E aqui eu coloco aqui a minha descrição referente ao item. Então, vale frisar também o seguinte, que essa tag, ela sempre vai vir abaixo do item que eu quero descrever, beleza? Dessa maneira aqui. Então, se fosse o caso aqui também do Xbox One, se quiser colocar aqui também uma descrição para ele, eu colocaria também a tag DD abaixo dele. Tranquilo? Dessa maneira. E aqui vamos colocar, por exemplo, sapato de couro com 50% de desconto. Dessa maneira. E aqui vamos colocar aqui está em promoção com 80%. Pagamento à vista. Coloquei banco, né? Nada a ver, é pagamento aqui. Pagamento à vista. Beleza? Então aqui eu coloquei o item sapato, coloquei a descrição para ele, utilizando essa tag específica, tá? DD. Coloquei um DT, que é um outro item, e coloquei embaixo também uma outra descrição para o Xbox aqui. Então, se a gente for vir na nossa tela aqui e recarregar a página, o que vai acontecer? Olha só, então aqui temos sapato e aqui temos descrição referente ao sapato. Da mesma coisa aqui, o Xbox One, a gente colocou aqui a descrição referente a ele, beleza? Então, olha só, você viu que a gente consegue criar aí essa lista que, como eu falei, não é muito utilizado, porém, em alguns casos, vale muito a pena utilizar ela por conta desse benefício, né? Que é uma lista já apropriada aí para colocar descrições, beleza? Então, caso você venha ter alguma dúvida, alguma dificuldade ou ficou curioso, né? Aonde você pode utilizar esse tipo de lista, basta você nos perguntar lá no nosso clã, que lá a gente consegue te auxiliar e te orientar da melhor maneira possível, beleza? Então, desde já espero que você tenha gostado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.